Olá a todos! Bem, antes de começar este vídeo, como vocês viram pelo título, eu venho responder às perguntinhas que me fizeram no Instagram. Quando eu pus já faz algum tempo, hum, pus uma foto no Instagram a dizer perguntas sobre França, porque realmente andavam constantemente a fazer-me bastantes perguntas. Então, para que me pudessem fazer assim, pôr todas as perguntas que quisessem, eu pus essa foto no Instagram e disse que quem quisesse fazer perguntas, que poderia responder essas perguntas sem qualquer problema, né? Porque eu já fiz outro vídeo já mais atrasado sobre isso, a explicar bastantes coisas também. Algumas das perguntinhas agora foram muito parecidas, mas igualmente eu vou responder, porque muita gente pode não ter visto esse vídeo, mas esse vídeo anterior também faz muito esclarecimento. E então eu vou responder às perguntinhas, vou dizer quem é a menina, não é? E vou responder à perguntinha dela, ok? Pode ser? Também tenho perguntas feitas no Facebook, mas as perguntas que estão no Facebook eu vou responder noutro vídeo, porque são mais ainda do que as que tenho aqui no Instagram. E há outras perguntinhas que também são muito curiosas, e então eu vou fazer outro vídeo ainda com as perguntinhas que me fizeram no Facebook, ok? Hoje é sobre as perguntinhas do Instagram. Prontos. A primeira perguntinha é da Beauty Kim, Erika. Ela pôs, porque o meu nome no Instagram é o arroba, não é? Isabel Cunha Makeup, tudo junto. E então, ela pôs, existe algo neste país que você odeia muito e gostaria de mudar? O quê? Assim, o problema aqui para mim neste país, digamos assim, é a complexidade dos papéis. Mas eu penso que isto é um pouco também por todo lado. A mim, particularmente, eu digo dos papéis porque foi muito complicado para mim no início, por exemplo, ter o cartão da Segurança Social. Eu estava inscrita na Segurança Social, eu podia ter feito, eu fiz, aliás, descontos para a Segurança Social porque eu estava a trabalhar e devido a eu ter adquirido o nome, através do casamento, o nome do meu marido, não é? O último nome dele, que é o que se costuma muitas vezes fazer. Aqui não fazem isso porque o meu nome todo como ficou, eu só acrescentei o nome no fim do meu marido. Então, em Portugal, certidão de nascimento sai, quando adaptamos o nome do marido, sai como se o nosso nome de nascimento fosse com o nome do marido. Não tem grande lógica. Havia de vir uma descrição a dizer que o nosso nome de nascimento era um e que após o casamento, não é? Ou mariage, como se diz aqui, nós adquirimos o nome do marido. Mas não. Na certidão em Portugal sai diretamente que nós nascemos com aquele nome, coisa que não é verdade. E então aqui complicou muito que diziam como é que pode dizer que este nome é o nome de, após o casamento, não é, que adquiriu do marido, se aqui diz na sua certidão que este nome vem desde o seu nascimento. Que é o nome, não é? O meu nome completo desde que nasci. E eu disse, mas não é, minha senhora. Eu disse, não é. Então ela disse, você tem de ir a Portugal, pedir um papel e tudo. E depois eu fui nas férias. Foi quando eu fui há 4 anos atrás a Portugal de férias. E eu então fui não é, à loja de cidadão e perguntei, disseram-me que a única solução, se isso não funcionasse, que não podiam fazer papel nenhum, que a única maneira era divorciar-me. Então eu vim e expliquei à senhora, então mandaram-me fazer um papel escrito a certificar que eu me garantia que realmente, na verdade, aquele nome era o nome de casamento. Ou seja, realmente é muito complicado porque Portugal funciona de uma maneira e aqui funciona de outra e acaba por ser complicado e estive quase 2 anos a não poder usufruir da segurança social, embora tivesse a descontar, eles recebiam dinheiro, não é? Dos meus descontos de segurança social, mas eu não podia usufruir, não podia ir ao médico sem ter de pagar, não podia fazer nada. Graças a Deus nunca me passou nada muito complicado, mas realmente é uma situação muito, muito complicada. Pronto. Isso é uma das coisas. Outra coisa que eu não gosto aqui é
Peço desculpa. Outra coisa que eu não gosto aqui é, por exemplo, a forma por vezes como eles fazem certas coisas, mas isso é uma questão já de gosto. É questão minha, certamente algumas de vocês poderiam gostar, mas eu, por exemplo, não gosto, mas por isso acho que não vale muito a pena estarmos a falar dessa situação, porque realmente é tudo uma questão de gosto, nesse aspecto. Prontos. E o que mudaria? Ela pergunta, não é? O que eu odeio e o que mudaria? Isso, a gente mudava sempre tanta coisa, não é? De acordo com os nossos gostos, a gente mudaria sempre imensa coisa. Mas pronto, já cada país funciona da sua maneira. Eu também não posso criticar porque realmente também tem muita coisa boa. Então realmente é mais nesse aspecto a nível de papéis e essas coisas, porque realmente eu comparo quando eu falo de certas coisas, eu comparo com Portugal, não é? Por exemplo, eu comparo com Andorra, que foi onde eu vivi também. E então, para mim, dos 3 países, o que funciona melhor é Andorra, mas é normal porque ele é muito pequenino, é quase 50 km de uma ponta à outra. É muito mais fácil de gerir do que um país desta dimensão ou um país como Portugal, que é muito maior que Andorra, não é? É muito mais fácil. É nessa situação que eu também não vou comparar certas coisas, porque realmente são 3 sítios diferentes, 3 formas de viver diferentes e acaba por ser complicado. A nível do que eu gostaria de mudar, se pudesse aqui de mudar, a nível do meu gosto, eu gostaria que toda a gente tivesse trabalho, porque realmente aqui uma das coisas que me faz mais triste é ver tanta gente na rua, a dormir na rua, tanta gente na rua a pedir, tanta gente de outros países que venham de cidades em cidades, porque eu já vi na televisão entrevistas que já fizeram que vêm de países de muita pobreza e vêm por aí fora de cidades grandes. Havia gente a dormir na rua e tudo que falaram, não é? São certos países, eu não vou estar aqui a referir a ninguém, mas certos países de muita dificuldade financeira vieram para fora, não é? Através de transportes que fizeram o favor de os trazer, porque eles tampouco teriam dinheiro para pagar até o próprio transporte, e viriam de cidades e depois deslocam-se, ficam uns tempos numa cidade grande, outros tempos mudam-se para outra, e realmente gente, por exemplo, que eu via aqui o ano passado, a dormir na rua e tudo, realmente eu já não vejo ninguém. Ou seja, já sabem ter deslocado para outra cidade muito grande também. Acaba por ser triste essa situação, porque realmente aqui é um centro muito, muito grande. Quem já veio aqui de férias e quem já passou por aqui sabe perfeitamente que aqui em Nice realmente isto é muito grande. Tem Cannes aqui muito perto, tem Mónaco muito perto também, a menos de meia hora de carro, ou seja, tem Itália praticamente 40 minutos daqui também, ou seja, tem Saint-Tropez a mais ou menos 1h30, 2 horas daqui, ou seja, é um sítio aqui onde é tudo sítios bastante grandes, bastante conhecidos e acaba por ser uma zona em que as pessoas que realmente não têm como sobreviver de outras maneiras, que dormem na rua e tudo e acabam por utilizar estas zonas, não é? Como havendo muitos estrangeiros, muitos visitantes e tudo, para se instalar aqui nestas zonas. Realmente é triste de ver o quanto há de pobreza neste mundo realmente e é triste. Eu mudaria isso, sem dúvida que eu mudaria isso, não sei como, mas se eu pudesse, eu juro-vos, mas de coração, que realmente era uma das coisas que eu mais mudaria, sim, sem dúvida. Era em primeiro lugar, era isso, porque é degradante muitas das vezes ver-se mesmo pessoas bastante idosas mesmo, bastante idosas, o que me faz imensa pena. E mães com bebés e depois sabem que depois também esta pobreza leva também a que as mães não sejam tão carinhosas e não sejam tão afetivas com os seus filhos e acaba por às vezes haver situações muito complicadas e para mim isso faz muito doer o coração, são coisas muito complicadas mesmo e a gente às vezes vê realidades que, por exemplo, quando eu estava em Portugal, no sítio pequenino que eu vivia, jamais eu pensaria, a gente vê na televisão, mas jamais imaginaria que existiria
estas coisas e este tipo de ações, este tipo de atitudes é mesmo degradante, realmente. Pronto, eu vou continuar, porque senão vamos ficar aqui sempre na mesma pergunta o tempo todo, não é verdade? Segunda pergunta. Vanessa Pombo. Esta menina também tem um canal, assim como a Erika também tem um canal no YouTube. O que mais gostas na França? Estás a viver na França ou em Portugal? Eu estou a viver na França, sou portuguesa e já vivi em Andorra. Pronto, isto é para quem não me segue, que é a primeira vez que me vê, fica assim já como uma pequenina dica de por onde eu já passei. O que mais gosto aqui? Eu gosto de muita coisa também. Aqui adoro a praia, porque isto é uma zona turística pela praia em si, não é? É Côte d'Azur, tem uma praia maravilhosa. A praia não é, por exemplo, como em Portugal, não tem aquelas ondas, não é como o Atlântico, aqui já é outro mar, já é um mar mais calmo, mais sossegadinho, mais tranquilo, que é super bom para levar as crianças à praia. Eu gosto principalmente disso. Eu acho que se não fosse mesmo por gostar do sítio em si, não sei se eu estaria já aqui há tanto tempo. Mas isto é maravilhoso. É muito, muito, muito bom aqui. Eu adoro este sítio. Não em si pelo trabalho nem nada dessas coisas, mas em si por a beleza do sítio. Quando chega ao verão vale tudo a pena. Tudo a pena neste sítio. Bem, continuando. A Vanessa Pombo também me pergunta qual a comida que mais gosto de aqui. Eu, por exemplo, quando vivi em Andorra ou em Portugal, eu não sabia o que era ratatouille, que é uma mistura de verduras que não leva batata, o que é super bom, super saudável. É tipo um refogado só de verdura, que leva courgette, berinjela, cenoura, tomate e pimento. Ou seja, e cebola, não é? A cebola faz não é preciso fazer estrugido. Para quem não puder fazer estrugido, pode meter diretamente a cebola ou azeite e o tomate, deixa ficar ali a aguentar, não é? Ali a estufar, digamos assim, vai pondo água, não é? Porque não vai poder ficar sem água. Vai pondo pouquinho água de cada vez que o tomate ficar desfeito, completamente desfeito, e depois põe o courgette, a berinjela e a cenoura. Então deixa ficar ali, vai sempre pondo pouquinho água, porque isso não pode ficar líquido, tem de ficar praticamente cozido, porque isso depois coze muito rápido, tanto a berinjela, só a cenoura é que demora mais um bocadinho, mas a berinjela e o courgette coze muito rápido, então depois fica assim como uma sopa, digamos assim, mas sem água e a verdura fica aos trocinhos. É super bom, é super saudável e realmente eu adoro, e os meus filhos também. É uma das comidas, digamos assim, francesas até que mais gosto. Já para não falar do queijo, porque já não é uma comida, não é? Já é um queijo, não é em si uma comida, mas tem muitas coisas. Depois eles gostam aqui, principalmente nesta zona, não sei no resto da França como é que é, mas eu penso que é um pouco isto, eles adoram marisco, tudo que seja de marisco, tanto ostras como essas coisas todas de marisco, eles adoram. Por isso, eu estou muito bem aqui, porque eu também adoro marisco. Eu, acima de tudo, adoro marisco e peixe, só depois é que vem a carne e o resto. Pronto, os franceses em base é isso, à base de saladas, de queijo, de charcutarias, de mariscos e essas coisas todas, ou seja, também é uma das coisas realmente que eu gosto. Eu aprecio a cozinha francesa, eles são muito requintados, não comem em quantidade, comem em qualidade, realmente, e nós, para o português, estamos totalmente habituados a outro tipo de cozinha, então o que torna realmente às vezes complicado entender como é que se costuma dizer que assim, entre nós portugueses, não é? Costumamos dizer que os franceses, para eles, uma folha de alface e uma fatia de queijo e já ficam bem, porque realmente eles comem muito pouquinho e é tudo mais saladas, mas as saladas deles são muito compostas com peixes, com mariscos, com gricinis, que não sei se sabem que é uns palitinhos feitos de massa, de farinha, não é? Bastante saborosos, que são normalmente até nem são franceses, são italianos, mas utilizam muito
para às vezes pôr 2 ou 3 numa salada e utilizam taças bastante grandes de salada e misturam tudo, tomate cherry, tomates variados, cebola é muito difícil, por exemplo, nós utilizamos muito a cebola, por exemplo, os portugueses usam muito a cebola nas saladas, eles já não. É mais à base de saladas, diferentes folhas para fazer salada. Não falo salada, mas não falo alface. Estou a dizer que é alface, por exemplo, e tem outras agrião, por exemplo. Eles utilizam muitas folhas que eu própria nem sei o nome delas, daquilo que tem dentro. E pronto, realmente fica saboroso que a gente come aquela salada. Realmente as misturas de sabores daquelas folhas é fantástico. Um dia deste eu comprei, por acaso comprei hoje pela manhã, estão bem fresquinhas. Eu depois já ponderei no Instagram uma foto, se vocês quiserem, das folhas diferentes que tem na salada. Eu comprei porque já se compra já assim, elas têm bem assim numa caixinha, a gente pega a quantidade de 100 gramas. E então a gente diz que se quer 100 gramas, 200, não é? Vale mais ou menos 90 cêntimos a 1 euro, depende da pessoa, 90 cêntimos a 1 euro cada 100 gramas, realmente é um bocadinho mais caro, mas bem misturado. Tem alface, tem espinafres, até espinafres, folhas de espinafres tem, é verdade. Mas os espinafres daqui, por exemplo, são diferentes dos espinafres que se tem em Portugal. A forma da folha e tudo é diferente. Os espinafres aqui não é quando a folha está grande, mas sim aquelas folhas sempre tenrinhas, ou seja, a salada que eles utilizam aqui, que é essa mistura de folhas, é feita sempre com os brotes, digamos assim, de todas as coisas de salada, não é? Ou seja, com os brotes de espinafre, com os brotes dos agriões, com os brotes ou seja, com as folhinhas pequeninas da alface e dos vários tipos de alface que eles misturam, a alface roxa, a alface frisada, a alface francesa, e eles misturam e fazem tudo uma mistura e vendem assim às 100 gramas. Eu depois já farei uma foto e já vos ponho no Instagram, ok? Pronto. Deixem-me ver aqui porque já saiu. Isto aqui é uma maravilha. Vamos lá encontrar outra vez aqui a foto. Vai lá, está aqui. Prontos, depois tem Andy B Fashion, ela também tem. Eu depois vou meter aqui embaixo na descrição. Estas meninas têm, pelo menos estas 3 primeiras. A última menina não sei, mas eu vou verificar. Se elas tiverem canal, eu igualmente vou pôr embaixo aqui na descrição o canal delas para que vocês possam assistir também o canal delas, ok? Prontos, a Andy B Fashion, ela pergunta: porquê que foste viver para a França e para essa cidade? Como te adaptaste à língua? Já sabias falar francês? Gostas de viver aí? Pronto, ela faz várias perguntas. Eu vou começar pela primeira, que ela pergunta: porquê que foste viver para a França e para essa cidade? Assim, eu já expliquei no tal outro vídeo. Eu vim viver para aqui porque em Andorra começou a ficar muito estrito de trabalho. E na altura, infelizmente, eu fiquei de bebê e o patrão para quem eu trabalhava, um dos patrões, que era o que eu tinha mais trabalho, infelizmente, como eu estava de bebê, ele não queria que eu trabalhasse estando grávida e despediu-me. Então, realmente foi complicado, porque acabei por ficar sem trabalho e não tive direito a qualquer ajuda nem nada, porque em Andorra não se tem abono de família, nem se tem ajudas, digamos assim, para casa, nem nada, só se realmente for uma pessoa muito, 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 que tiver mesmo a vida muito complicada ou que acabou de divorciar realmente, mas são ajudas muito, muito, muito mínimas que não ajudam quase em nada. Então eu fiquei assim, sem trabalho. A minha irmã e eu tínhamos e temos 2 amigas que já há mais de 20 anos que a gente se conhece, que estão a viver aqui em França, aqui em Nice. E então a minha irmã conversa com elas ofereceram-se para ajudar a procurar trabalho e que podiam vir para aqui, coisa e tal. Pronto, e a gente aproveitou. Primeiro vieram eles, eu fui a última a vir e mais o Romão e o Simão. E então eles vieram primeiro, meu marido também. Mas isso foi diferença só de mais ou menos um mês. Passado um mês de eles estarem todos aqui, vim eu e os meninos.
porque o Simão também tinha nascido há pouco tempo e preferimos então que eles organizassem tudo aqui para que eu pudesse vir com os meninos tranquilamente. E por isso vim para aqui, não é? Como é que te adaptaste à língua? Já sabias falar francês? Não, eu sabia algumas coisas francesas. Eu nem sequer sabia dizer garfo nem colher, nem nada. Só sabia dizer poulet, que era frango, e pouco mais do que isso. Então, eu começando a trabalhar, a primeira patroa que eu tive foi a minha patroa de sempre, não é? Até agora, não é? Porque eu agora fiquei em casa para tomar conta dos meninos, porque tenho direito a 2 anos para ficar em casa. Então vou aproveitar, uma vez que a Mafalda é pequenina e os meninos também, parece que não, são 3 e mais o marido, então acaba por ser muito complicado tomar conta deles. Então, como só dão mais acessibilidade a infantários, mais ou menos a partir dos perto de 2 anos, mais ou menos, então eu optei por ficar em casa, não é? Eu e o meu marido decidimos que eu ficaria em casa para tomar conta deles, então quando a Mafalda começar a ir para o infantário eu já continuarei a trabalhar. E então, até lá, quando eu comecei a trabalhar, foi aí que eu comecei a falar francês, porque essa minha patroa é filha de portugueses, prontos, e ela fala português também, mas mais dificilmente, não é? Porque ela mesmo com os filhos, ela veio para aqui com muito pequenina, penso que com 3 anos, e claro, ela é francesa, não é? Aos anos que ela já aqui está, ela já tem 50 e tal anos, ela é francesa, não é portuguesa, embora tenha nascido lá, mas igualmente é uma questão de ela se ter adaptado a falar francês, não é? Estar aqui e tenho os clientes dela em franceses e tudo, ela fala português, caso necessário, mas se não, ela fala sempre francês. Então ela fala francês e vai a Portugal ver a família e tudo, e fala português com a família, evidentemente, mas ela por si mesma, ela disse-me: Isabela, eu quero que você se habitue a falar francês, então eu vou falar sempre. Caso você não saiba alguma palavra, você diz-me em português e eu digo-lhe em francês. Eu quero que você saiba falar francês. E então, pronto, a partir daí, eu nunca trabalhei para português, nem nunca trabalhei para outros, pronto, já não sei, franceses, digamos assim. Então, eu era sempre obrigada a tentar-me desenrascar, não é? Falar francês. Eu não falo, evidentemente, o meu filho às vezes diz: Mamãe, tu não falas nada bem francês. Não é não falar, porque eu falo e falo correto. E ele sabe, ele diz: Mamãe, tu falas correto, sim, mas não falas nada bem. E ele refere-se ao acento, não é? Ou, digamos assim, à pronúncia. Eu não falo com pronúncia francesa, pois eu nunca andei aqui na escola, é normal que eu não tenha aquela adaptação de pronúncia francesa. Mas eu falo correto e consigo me desenrascar bem, desenrascado, para fazer aquilo que preciso e dizer aquilo que preciso. Por isso eu acho que é o mais importante. Mas realmente eu não sabia nada de nada quando vim para aqui. Uma das coisas também que é muito importante para aprender-se francês é ver televisão, tentar às vezes ver com legendas, às vezes pegar na palavra, se às vezes entendermos umas e não entendermos outras, irmos ver. E se às vezes alguém estiver interessado em vir aqui para a França, um bom conselho, porque eu vi por uma menina que eu conheço que veio para aqui, ela é enfermeira, veio para aqui à procura de trabalho. Ela arranjou trabalho sozinha porque realmente não teve ajuda, digamos assim. Ela simplesmente fez o currículo e foi mandando e acabaram por ir a chamar. Mas isso porque ela, antes de vir, digamos assim, deu só trabalho de tirar um pequeno curso de francês para vir já preparada com a língua. Isso foi já o que eu falei também no outro vídeo. Na altura, quando eu fiz o outro vídeo, ela ainda estava à procura de trabalho, ela ainda teve bastante tempo à espera que lhe aparecesse um trabalho, mas vocês sabem que trabalho a nível de saúde é um trabalho que, digamos assim, que acaba sempre por ser uma grande defesa, não é? Então, ela, sendo enfermeira,
ela tirou o curso antes de vir para já vir preparada e acabou por conseguir, porque realmente ela desenrasca-se muito, muito bem mesmo. Se enrascava quando lhe ligavam por causa das entrevistas e tudo ao telefone. Isso é uma prova também para quem está a ligar para ela, não é? A perguntar se pode vir à entrevista, se está interessada. As pessoas também do outro lado percebem se a pessoa sabe falar, porque realmente chegar aqui a não perceber de francês e trabalhar é complicado. Por isso, é um bom conselho, se às vezes alguém estiver interessado, dediquem-se um bocadinho, pelo menos o mínimo para se saberem desenrascar, para que as pessoas entendam que vocês ao menos entendem o que é que eles querem, não é? Nesse aspecto é muito, muito importante saber o francês. Eu também não gostava de francês e, digamos assim, continuo a não gostar muito, mas eu dizia realmente que a França seria o último país que eu gostaria de ir, mas nunca se deve dizer nunca, não é verdade? Pronto, e ela diz: Gostas de viver aí? Claro que sim, gosto de viver aqui. Aqui é bonito. No inverno, mesmo na praia, é fantástico. As pessoas vão para lá correr, andar a pé, levam uns miúdos. Aqui faz vários desportos diferentes, faz vela. O meu filho vai começar a fazer vela agora quando começar a ficar calor. O meu filho mais velho, não mais pequenino, porque tem de ser, para fazer vela, tem de ser crianças que já saibam nadar bem. E o pequenino sabe nadar, mas não se desenrasca. E então, porque ainda é bastante pequenino, não é? Mas o grande sim, já há muitos anos que ele tem piscina, que ele se desenrasca bem. E tenho vários desportos náuticos, coisas assim diferentes que incentivam as crianças em si, não é? E tudo. Coisa que realmente eu no sítio onde eu vivia não encontrava nada disto, não é? E eu realmente, oportunidades destas, falta aqui universidades de tudo quanto é. Evidente que depois há universidades bastante importantes também que já têm de ir para Paris, têm de ir para Orleans, têm de ir para outros sítios diferentes. Mas aqui também tem muitas universidades, tem a Universidade de Medicina, tem a Universidade de Gastronomia, tem a Universidade de várias coisas, de hotelaria, muita coisa, e jornalismo, que esteja assim a lembrar-me, contabilidade, penso, coisas assim ligadas à contabilidade e tudo. Aqui também tem muita coisa e onde eu vivia não, tínhamos de ir tudo ou para Porto, ou para Lisboa, ou para Coimbra, tínhamos de ir para vários sítios, enquanto aqui tem muita coisa aqui pertinho, o que acaba por ser muito, muito bom. Dá uma grande ajuda, não é? Bem, última menina é a Vanessa Lopes. Como é a educação aí? Quando foste para aí viver, já tinhas onde ficar? Já tinhas trabalho? Como foi tomar essa decisão? Foi muito difícil? Bem, a educação aqui. Estas coisas já falei tudo no outro vídeo. Realmente vou tentar fazer um bocadinho um resumo muito pequenino, porque realmente o vídeo já está a ficar longo. A educação aqui, digamos assim, tem a escola normal, não é? Que é o exigido normal, mas as escolas que são particulares exigem muito dos meninos aqui. É muito, muito boa a escola particular aqui, porque realmente são escolas que exigem muito. Digamos assim, as escolas particulares aqui, para além de exigir, nem toda a gente pode meter os filhos lá, porque realmente há uma vasta seleção de família rica que existe por aqui. Existe muita família rica, mas os mais pobres também podem pôr os filhos com um bocado mais de dificuldade, mas acaba por se conseguir lá meter. Eu tive Romão, por exemplo, um ano numa escola particular. Foi antes de ele ir agora para a escola internacional, não é portuguesa, porque tem português. Mas já ouvi falar que para o ano talvez não haja, por isso, se para o ano não houver, ele vai outra vez para a escola particular. Simplesmente porque os meninos aqui são bastante agressivos. É um dos aspectos também, por exemplo, que lembrei-me agora, que realmente eu não gosto aqui. Não me perguntei porquê, existe uma certa forma de ser. Já os adolescentes já são complicados, não é? Porque nós também passamos por lá, também sabemos isso.
mas é uma certa agressividade, e então o meu filho, não é por serem meus filhos, mas são crianças muito tranquilas, muito sossegadas, não gostam de confusões, e então o Romão, principalmente o mais velho, quando estava em Andorra e veio para aqui, apanhou um choque muito grande, porque em Andorra as crianças são todas muito tranquilas, muito sossegadas, têm uma forma, as escolas são totalmente diferentes, são muito rigorosas, mesmo as escolas primárias são muito rigorosas. E ele, quando veio para aqui, apanhou um choque muito grande, porque os meninos aqui são mesmo cruéis. Em geral, não é? Em geral, não digo que seja mais estes ou aqueles, mas em si realmente tem crianças que são muito realmente agressivas. Então acaba por tornar a situação um bocadinho mais complicada. Por um lado é bom até que haja crianças assim, porque faz despertar um pouco realmente desta sociedade que nós vivemos hoje, não é? Para termos um pouco de defesa, mas o meu filho tem muito medo a isso, então às vezes é complicado saber-lhe explicar, tentar explicar que realmente saber lidar com a agressividade realmente também é uma forma de nos defendermos. Mas ele, como não gosta, ele nunca foi habituado assim desde pequenino, ele foi habituado já até aos 7 anos a ter sempre um pouco de tranquilidade. Agora é complicado mudar o caráter dele, e ele não é de todo agressivo, então acaba por ser bastante complicado. O Simão, como já começou aqui na escolinha, e ele também não é agressivo, nem coisa parecida sequer, ele é super amoroso, super fofinho, super carinhoso, mas é diferente. Se for que alguém, por exemplo, não é? São coisinhas de crianças pequeninas, que lhe dê uma sapatadita, por exemplo, ele já não é capaz de retribuir com a sapatadinha, mas tornou-se um bocadinho naquela situação de ir à professora queixar-se, por exemplo, porque ele não gosta, mas muitas das vezes, como vê que a professora, a criança se calhar repete 2 e 3 e a professora diz sempre para não ligar, não é? Ou coisa e tal, e então ele acaba por chegar a um ponto e dar também. Não sei se é bom ou se é mau, são situações diferentes, até mesmo eu às vezes fico a pensar qual será a melhor forma, procuro na internet. Se vocês às vezes souberem, porque realmente são 3 filhos que tenho, mas são idades totalmente diferentes, são situações diferentes, os feitiços são diferentes, a gente acaba por eles não vêm com manual de instruções quando nascem, não é verdade? Então nós não sabemos por vezes como é que havíamos de lidar com desculpem, com este tipo de situações, e então é muito complicado às vezes saber como é que vamos reagir com eles, não é? Mas pronto, se às vezes vocês tiverem alguma dica, vocês digam-me como é que vocês costumam fazer, que é para eu poder adaptar a ver se realmente resulta de forma diferente. Prontos, agora ela pergunta: quando foste viver para aí, quando foste para aí viver, já tinhas onde ficar? Já tinhas trabalho? Não, eu não tinha trabalho. Eu vim, mas também mais ou menos passado um mês ou algo assim eu comecei a trabalhar. Quando eu vim para aqui, sim, foi o que eu falei há bocadinho, na resposta da outra menina, que realmente eu quando vim para aqui, eu já tinha um apartamento, e eu quando vim, eu só fui instalar-me no apartamento, porque eles já tinham tudo organizado e tudo. Já foi assim que a gente tinha planeado vir, quando estivessem já as coisas organizadas. Pronto, depois pergunta: como foi tomar essa decisão? Foi muito difícil? Foi um bocadinho, foi complicado, porque meu marido tinha trabalho, gostava do trabalho dele, foi complicado, mas eu não tinha trabalho, e vocês sabem que não é fácil, não é verdade? Uma pessoa quando tem filhos para criar e realmente um dos dois não tem trabalho, acaba por ser bastante difícil, e Andorra está a ficar muito ruim de trabalho, então foi muito complicado. Mas o meu marido em princípio não queria vir, e às vezes até dizia, quando já estávamos aqui, muitas vezes ele dizia-se: França que me enganaste, França que me enganaste. Ele achava que ia vir para aqui e que ia ser muito fácil no princípio, como nós todos, não é? Achamos que às vezes uma mudança que é fácil, não é, a não ser que tenha realmente alguém que nos possa ajudar, que nos possa dar toda a proteção possível. Mas quando vimos e temos, embora tenhamos amigos e nos tenham arranjado apartamento e tudo,
Começar uma vida do zero é complicado. É muito complicado. Eu falo por mim, realmente. Até uma pessoa estabilizar a vida, sempre precisa de 2, 3 anos para estabilizar tudo, para termos as nossas coisas, para termos o nosso trabalho organizado, para tudo, tudo, tudo. É sem dúvida, é preciso tempo, é preciso calma, é preciso adaptar-se à língua, os filhos adaptarem-se às escolas. É tudo uma aprendizagem constantemente, sempre, sempre em constante movimento, até chegarmos a uma altura e dizer, bem, agora sim, agora parece que a coisa está encaminhada, parece que a coisa está mais ou menos, mas não podemos estar muito seguros porque há sempre qualquer coisa que vem e paf, não é? Tanto aqui, eu penso que tanto aqui como em qualquer lado. Por isso temos de estar sempre prevenidos, temos de estar sempre alerta. Porque parece que quando estamos bem, parece que quando nos vem um raio e nos dá na cabeça e acaba por desmoralizar tudo e toda a gente, e realmente é complicado. E pronto, e foram estas as perguntinhas do Instagram. São sempre perguntas que dava para pano para mangas, mas pronto, dentro do possível, para também já está o vídeo super longo. Vou ver se consigo pô-lo inteiro. Se não conseguir, eu faço divisão em 2. E pronto, foi isso. Se às vezes tiverem mais perguntinhas, procurem-me no Instagram. Eu vou deixar. Ou seja, é melhor assim. Eu tenho o link na minha página do YouTube. Vocês clicam em cima e entram diretamente no Instagram. No Instagram, penso que é muito mais fácil, porque eu posso deixar o link em baixo, mas é complicado. Às vezes ter deixar tanto link, e eu também com estas coisas, links e tudo, eu não sou lá muito expert em internet, então penso que é mais fácil se vocês puderem ir à página principal do canal e vocês têm lá o meu blog, o Facebook e o Instagram. Eu penso que assim é muito mais fácil, clicam e entram diretamente lá, ok? Pronto, obrigado por terem assistido, obrigado por vossas perguntinhas. Se às vezes quiserem que eu responda a mais coisas, vocês deixem as perguntinhas aqui em baixo na caixinha de informações e pronto. E é isso. Obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.